A convidada inesperada. O crepúsculo de outono pintava o céu de Buckinghamshire com tons de laranja e violeta, enquanto uma fila de automóveis de luxo serpenteava pela alameda ladeada de carvalhos centenários que conduzia a Avington House. A imponente mansão jacobiana, com as suas inúmeras janelas iluminadas, erguia-se como um bastião de opulência e tradição contra o céu escurecente. Era a noite da gala anual do Albion Heritage Trust, um dos eventos mais aguardados no calendário social da elite britânica, um conluio de filantropia, poder e exibicionismo. Amara Okoro desceu de um discreto táxi preto, o tecido do seu vestido, uma criação elegante de um designer nigeriano contemporâneo, brilhando subtilmente sob as luzes da entrada. O corte era sofisticado, as cores vibrantes, mas harmoniosas, uma afirmação silenciosa da sua identidade num mar de smokings clássicos e vestidos de alta costura europeia. O seu cabelo afro-natural, volumoso e bem cuidado, formava uma coroa majestosa. Na mão, uma pequena clutch continha o essencial, incluindo o convite digital no seu telemóvel e um pequeno caderno Moleskine, companheiro fiel das suas observações. O seu olhar, penetrante e sereno, absorvia o ambiente, a fachada de Avington House, o frenesi incontrolado dos convidados. Julian Ainsworth, diretor de eventos do Trust, supervisionava a entrada com a postura de um general no seu quartel-general. Corpo esguio, fato de Savile Row impecável, mas de corte ligeiramente antiquado, cabelo grisalho meticulosamente penteado para trás, exalava um ar de autoridade e importância que parecia quase uma segunda pele. Cumprimentava efusivamente os portadores de apelidos sonantes, um sorriso estudado nos lábios, enquanto dispensava acenos condescendentes ou olhares fugazes a outros que considerava de menor relevância. Os seus olhos, frios e avaliadores, pousaram em Amara por uma fração de segundo, e uma sombra quase imperceptível de desdém cruzou-lhe o rosto antes de se virar para um lord que acabara de chegar. Amara aproximou-se da mesa de acreditação, onde uma jovem recepcionista de sorriso nervoso verificava os nomes. Antes que a jovem pudesse sequer olhar para o ecrã do telemóvel de Amara, Ainsworth interveio, a sua voz um barítono untuoso, mas com um subtexto de impaciência. Um momento, por favor. Ele estendeu a mão. Posso ver esse convite, minha senhora? A forma como pronunciou minha senhora tinha um quê de antiquado e ligeiramente sobranceiro. Pegou no telemóvel de Amara com uma hesitação teatral, como se estivesse a manusear um artefacto desconhecido e potencialmente contaminado. Ainsworth fingiu ter dificuldade em ler o nome no ecrã. Amara. Okoro. Semicerrou os olhos. Não me recordo deste nome na lista principal. Consultou uma lista impressa, encadernada em pele, com um ar de grande solenidade, o dedo deslizando lentamente pelas páginas. O silêncio esticou-se, pesado. Amara manteve a compostura, a voz calma, mas com um timbre de aço. Garanto-lhe que o meu nome consta da lista. Fui convidada pessoalmente por Sir Reginald Alistair, presidente do Trust. Ainsworth ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Sir Reginald? Que interessante. O ceticismo era palpável. E em que qualidade, se me permite a ousadia da pergunta? A insinuação era clara. Alguém como ela não poderia ter tal ligação, não naquele círculo. A humilhação começara, subtil mas incisiva. Amara sentiu o familiar aperto no estômago, a raiva fria a querer subir. De novo, pensou. A mesma ladainha, a mesma presunção. Mas hoje não me calo. A minha ligação com Sir Reginald e com o Trust é de natureza profissional e consultiva, respondeu Amara, cada palavra cuidadosamente escolhida. Ainsworth continuou o interrogatório disfarçado de protocolo. Profissão? Sou consultora de governação e ética corporativa, replicou Amara, mantendo o contacto visual. Ele tamborilou com os dedos na lista. Consultora. Compreendo. O seu tom sugeria que não compreendia, ou pior, que não acreditava. Outros convidados, atrasados pela cena, começavam a lançar olhares curiosos. O murmúrio discreto das conversas parecia diminuir. Amara sentia os olhares sobre si avaliadores, alguns divertidos, outros constrangidos. Era uma sensação que conhecia demasiado bem desde os tempos da universidade em Londres, onde a sua bolsa de estudo e a cor da sua pele a destacavam num ambiente predominantemente branco e privilegiado. Ainsworth, não satisfeito e claramente irritado pela firmeza tranquila de Amara, declarou com uma falsa solenidade. Lamento imenso, mas não encontro qualquer registro seu que justifique a entrada neste evento. Deve haver um lamentável engano da sua parte. Não há engano nenhum, Sr. Ainsworth. Amara retorquiu, a sua voz um pouco mais alta, cortando o burburinho.
Sugiro que verifique novamente ou que contacte diretamente o gabinete de Sir Reginald Alistair. O rosto de Ainsworth endureceu. A máscara de falsa polidez começou a estalar. Sentia sua autoridade, tão cuidadosamente cultivada naquele átrio, a ser desafiada por ela. Minha senhora, sibilou ele, a voz agora carregada de mal disfarçada hostilidade, a minha paciência tem limites. Este é um evento de alta segurança e de enorme prestígio. Não podemos simplesmente permitir que qualquer pessoa... Ele olhou-a de cima a baixo, demorando-se no padrão africano do seu vestido, um esgar quase imperceptível nos lábios, que manifestamente não se enquadra nos nossos padrões, venha perturbar a harmonia da noite. A ofensa era agora aberta, o racismo e o classismo a pingar de cada sílaba. Amara sentiu o sangue a ferver, mas a sua mente trabalhava febrilmente, analisando, calculando. Lembrou-se de outras portas fechadas, de outros olhares condescendentes. A diferença era que desta vez ela não era a jovem estudante indefesa. Ainsworth fez um sinal discreto com a cabeça. 2 seguranças imponentes, de fatos escuros e auriculares, que até então se mantinham discretamente encostados a uma parede, deram um passo em frente, posicionando-se subtilmente perto de Amara. A ameaça era palpável, silenciosa, mas esmagadora. Aconselho-a vivamente, para seu próprio bem, a retirar-se pacificamente, continuou Ainsworth, saboreando um momento de poder. Case contrário, serei forçado, com grande relutância, claro, a solicitar aos nossos seguranças que a acompanhem à saída. Amara permaneceu imóvel por um instante que pareceu uma eternidade. O ruído ambiente da gala, os risos, a música distante, tudo pareceu recuar, deixando apenas o silêncio tenso entre ela e Ainsworth. Os olhares curiosos dos outros convidados eram como alfinetes. Ela respirou fundo, uma vez, 2, centrando-se, afastando a raiva imediata para dar lugar a uma determinação fria e calculada. Focou-se num detalhe da tapeçaria antiga na parede atrás de Ainsworth, um unicórnio melancólico para se ancorar. Senhor Ainsworth, disse ela, a sua voz surpreendentemente clara e ressonante, cortando o silêncio tenso. Não havia tremor, apenas uma calma gélida que parecia mais ameaçadora do que qualquer grito. O senhor está a cometer um erro muito, muito grave, e temo que esteja prestes a arrepender-se profundamente da sua conduta deplorável esta noite. Retirou o seu telemóvel da clutch. O pequeno aparelho pareceu insignificante na sua mão, mas Amara segurava-o como se fosse uma arma. Ainsworth observou-a com um sorriso de escárnio mal disfarçado, os lábios finos curvados num esgar de triunfo antecipado. Pensava claramente que ela ia fazer uma chamada inútil, talvez para algum contacto menor, numa tentativa patética de salvar a face. Amara não lhe deu esse prazer. Com um movimento deliberado, premindo um único botão no ecrã tátil, uma marcação rápida, a chamada foi atendida quase instantaneamente. Sir Reginald, boa noite. É Amara Okoro. A sua voz era perfeitamente modulada, profissional, mas com um toque de ironia que só os mais atentos notariam. Estou aqui à entrada de Avington House e parece que o seu estimado diretor de eventos, o Sr. Julian Ainsworth, nutre algumas, digamos, reservas significativas sobre a minha adequação para estar presente esta noite. Houve uma breve pausa. Do outro lado da linha, mesmo à distância, pôde-se ouvir a voz de Sir Reginald Alistair, um barítono potente habituado a dar ordens, agora carregado de incredulidade e fúria crescente. Amara, minha querida, que ultraje é este? Passe-me imediatamente a esse incompetente. A voz, amplificada ligeiramente pelo altifalante do telemóvel de Amara, ecoou o suficiente para que Ainsworth, que se inclinara para ouvir, a captasse. Amara estendeu o telemóvel a Julian Ainsworth, um leve sorriso enigmático a bailar nos seus lábios. Sir Reginald Alistair deseja falar consigo. O rosto de Ainsworth, antes rubicundo de poder e indignação controlada, tornou-se branco como cera. Os seus olhos arregalaram-se, fixos no telemóvel como se fosse uma serpente. A arrogância evaporou-se instantaneamente, substituída por um pânico crescente. As suas mãos, antes firmes ao gesticular, tremiam visivelmente ao pegar no aparelho. Sim, Sir Reginald. Eu não sabia. Ela não se identificou devidamente. A sua voz era um fio, um balbucio patético. Ele encolheu-se fisicamente enquanto ouvia a reprimenda furiosa que jorrava do outro lado da linha. Os seus ombros curvaram-se. A sua postura antes imponente desmoronou-se. Os fragmentos audíveis da sua parte da conversa eram uma litania de sim, senhor. De imediato, senhor. Um terrível, terrível mal-entendido.
Quando desligou, estava pálido e a suar profusamente, apesar do ar fresco da noite. Devolveu o telemóvel a Amara como se fosse uma brasa incandescente, evitando o seu olhar. Doutora Okoro, gaguejou ele. A transformação na sua voz e postura era total e grotesca. A arrogância dera lugar a uma subserviência abjeta. Um lamentável, um terrível, terrível mal-entendido. As minhas mais sinceras e profundas desculpas. Eu não fazia a menor ideia. Amara interrompeu, a sua voz agora gelada como o vento de inverno, mas perfeitamente controlada. Não fazia ideia de quê, Sr. Ainsworth? Que uma mulher negra com um nome como o meu pudesse ser uma convidada de honra, que pudesse ter uma ligação direta com o presidente do seu trust, ou que o seu comportamento abertamente racista e classista é, para além de ofensivo, profundamente ignorante. O seu olhar varreu os convidados que agora observavam a cena em silêncio, alguns chocados, outros com um brilho de malícia nos olhos. O senhor julgou-me pela cor da minha pele e pela minha aparência, continuou Amara, a sua voz ganhando força, mas sem nunca perder a compostura. O senhor tentou humilhar-me publicamente e barrar-me a entrada a um evento para o qual fui não só convidada, mas onde, imagine só, sou uma das oradoras principais desta noite. O tema, ética, transparência e governação corporativa em instituições do terceiro setor. A revelação do seu papel específico no evento caiu como uma bomba. A sua conduta, Sr. Ainsworth, não é apenas um mal-entendido. É uma vergonha para esta fundação. É a antítese de tudo o que o Albion Heritage Trust proclama defender. Nesse preciso momento, o próprio Sir Reginald Alistair, um homem idoso, de cabelo branco farto, mas com uma energia surpreendente para a sua idade, surgiu na entrada, vindo apressadamente do interior do salão principal. A sua expressão era uma máscara de fúria contida. Ignorou completamente Ainsworth e dirigiu-se diretamente a Amara com um ar de profundo respeito e consternação. Doutora Okoro! Amara! Peço-lhe as mais sentidas desculpas em nome do Albion Heritage Trust e em meu nome pessoal. Isto é absolutamente inaceitável, intolerável. Ele pegou na mão dela e inclinou a cabeça numa pequena vénia. Depois virou-se para Ainsworth e a sua fúria explodiu. Ainsworth está despedido das suas funções de supervisão esta noite. Quero no meu gabinete amanhã às 9 da manhã em ponto. E agora peça desculpa condignamente à doutora Okoro na presença de todos. Julian Ainsworth, completamente desmoralizado, o rosto uma máscara de terror e humilhação, conseguiu apenas balbuciar um pedido de desculpas incoerente e patético. Amara aceitou-o com um breve e frio aceno de cabeça. Não havia triunfo no seu rosto, apenas uma tristeza cansada e uma resolução de aço. Sir Reginald, então, ofereceu o braço a Amara. Permita-me que a acompanhe pessoalmente ao salão, Dr. Okoro. E, por favor, aceite novamente as nossas desculpas por este incidente deplorável. Sob o olhar chocado, curioso e, em alguns casos, admirado de todos os presentes, Amara Okoro entrou em Avington House, não como uma intrusa questionada, mas como a convidada de honra que verdadeiramente era, acompanhada pelo presidente do Trust. Os dois seguranças, que momentos antes pareciam tão ameaçadores, recuaram apressadamente, quase tropeçando um no outro para abrir caminho. Mais tarde, naquela mesma noite, Amara estava no pódio ornamentado do grande salão de baile de Avington House. As luzes dos candelabros de cristal refletiam-se nos seus olhos enquanto ela se dirigia a uma audiência atenta e agora plenamente ciente do drama que se desenrolara à entrada. Com uma subtileza magistral, desviou-se ligeiramente do tema preparado do seu discurso. Nenhuma instituição, por mais nobres e veneráveis que sejam os seus objetivos, começou ela, a sua voz clara e firme a preencher o salão, pode verdadeiramente prosperar, pode verdadeiramente cumprir a sua missão, se não garantir que cada indivíduo é tratado com dignidade e respeito, se não se esforçar ativamente por erradicar os preconceitos, visíveis e invisíveis, que minam a sua integridade. Fez uma pausa, o seu olhar varrendo a audiência antes de se fixar momentaneamente em Sir Reginald, sentado na primeira fila, que acenou solenemente em concordância. A verdadeira herança que devemos preservar e construir não reside apenas em edifícios de pedra ou artefactos antigos, mas nos valores de equidade, inclusão e justiça que praticamos diariamente em cada interação. O aplauso que se seguiu foi longo e genuíno, mais do que mera formalidade. Amara agradeceu com um sorriso contido. Sabia que as palavras eram importantes, mas a ação que se seguiria seria crucial. Alguns dias depois, o cenário era diferente.
Amara encontrava-se numa austera sala de reuniões na sede londrina do Albion Heritage Trust. À sua frente, Sir Reginald Alistair e outros membros proeminentes do Conselho. Sobre a mesa de mogno polido, repousava um relatório preliminar conciso sobre o incidente Ainsworth, e ao lado, uma proposta formal. Não era uma proposta qualquer. Delineava os termos de uma auditoria completa e independente às políticas de recursos humanos, práticas de recrutamento, cultura organizacional e mecanismos de denúncia de discriminação dentro do Trust. A auditoria, se aprovada, seria liderada por Amara e pela sua conceituada empresa de consultoria, especializada precisamente em ética, diversidade e transformação organizacional. No decorrer da reunião, foi discretamente mencionado que Julian Ainsworth fora suspenso das suas funções e enfrentava um processo disciplinar formal, com a demissão como resultado mais provável. A sua carreira, construída sobre uma fundação de privilégio e arrogância, estava em ruínas. Naquela noite, Amara fez uma videochamada com a sua amiga e colega de longa data, Sarah Adewale, uma advogada brilhante e pragmática que também trabalhava na sua consultoria. Sarah ouvira um resumo do incidente, mas queria os detalhes. Fizeste mais numa noite para abalar aquela estrutura fossilizada do que anos de relatórios politicamente corretos e promessas vazias de boas intenções, comentou Sarah, após Amara terminar o relato. Havia admiração na sua voz, mas também uma nota de cautela. Mas sabes que a luta a sério, a parte difícil e morosa, começa agora, não sabes? Mudar mentalidades, desmantelar preconceitos enraizados, é um trabalho de Hércules. Amara sorriu, um sorriso cansado, mas imbuído de uma determinação inabalável. Olhou pela janela do seu apartamento em Islington para as luzes da cidade de Londres que se estendiam até ao horizonte. Sei, Sarah, sei perfeitamente. O seu pequeno caderno Moleskine estava aberto na sua secretária, com algumas notas sobre a reunião. Mas alguém tinha de lhes mostrar que o convite para a mudança, para a verdadeira inclusão, não pode ser recusado à entrada com base em suposições ignorantes. Fez uma pausa, o olhar perdido na vastidão da cidade. E desta vez não fui só eu a convidada inesperada em Avington House. Foi a própria mudança que bateu à porta. E eles, quer queiram quer não, terão de a deixar entrar. A imagem final foi a do seu rosto, iluminado pela luz suave do candeeiro da secretária. Um rosto que refletia a fadiga da batalha ganha, mas, sobretudo, a resiliência e a coragem para as muitas batalhas que ainda estavam por vir. A jornada seria longa, árdua, mas Amara Okoro estava pronta. A convidada inesperada tornara-se o catalisador de uma transformação que prometia ecoar muito para além dos portões dourados de Avington House.